Gênesis 40, de 1 a 23. Esse texto é maravilhoso e eu acredito que ele tem algumas lições muito especiais para a gente guardar no coração. Acompanhe comigo a leitura e depois nós vamos fazer alguns comentários sobre ele. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram-lhe uma ofensa. O faraó irou-se com os dois e mandou prendê-los. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Tempos depois, copeiro e padeiro sonharam, ambos na mesma noite, e cada sonho era diferente. Quando José foi vê-los de manhã, notou-lhes o abatimento. Por que estão tristes? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há interpretação. Disse José: não é de Deus a interpretação? Contem-me os sonhos. O copeiro então contou o seu sonho a José. Vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça, entregando-a em sua mão. Disse-lhe José: a interpretação é que os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Quando tudo estiver bem, lembre-se de mim e fale de mim ao faraó. Ouvindo o padeiro a interpretação, disse a José: também tive um sonho. Sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão. Na de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer. Disse José: as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. As aves comerão a sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó, que ofereceu banquete aos seus conselheiros. Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que voltou a servir a taça do faraó e mandou enforcar o chefe dos padeiros, como José dissera. Mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Você tem acompanhado comigo essas reflexões na vida de José e sabe que nesse momento da sua história, ele vinha de um declínio, de um degringolar na sua vida que parecia não ter mais fim. Tinha sido traído pelos seus irmãos, vendido por eles para uma caravana de mercadores de escravos, foi levado para o Egito como um escravo, vendido para um oficial do faraó, comandante dos exércitos egípcios. Lá acabou sendo vítima das armações da mulher desse homem, que se chamava Potifar, e por causa dessas armações acabou indo parar na cadeia, onde, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor que ele sentia, ele não deixou de ser o homem que ele sempre foi. E por isso ganhou a confiança de todos, a simpatia de todos, e o próprio responsável pela cadeia contava com ele, de modo que ele servia os outros presos e cuidava da prisão. Aconteceu que, num determinado dia, José viu chegarem à prisão 2 pessoas que eram da mais absoluta confiança, pelo menos até terem feito lambança, do próprio faraó, que eram o copeiro e o padeiro, que o texto apresenta como os chefes dessas 2 funções. Era a função do padeiro cuidar da produção de tudo aquilo que o faraó comia. E a função do copeiro era basicamente controlar todo tipo de bebida que chegava às mãos do faraó, a ponto de ele ter que beber as coisas que o faraó bebia antes que o faraó as bebesse. Porque se de repente houvesse veneno em alguma coisa, morria o copeiro, mas não o faraó.
Então era uma função de altíssima confiança, mas também de grande sacrifício, porque afinal de contas a sua vida estava em risco quando se tratava de proteger a vida do faraó. Então veja você que para esses dois homens terem sido jogados na prisão, eles devem ter feito alguma coisa muito grave. O texto diz apenas que eles fizeram uma ofensa ao faraó, mas nós não sabemos exatamente que ofensa foi essa. Só podemos presumir que foi algo muito grave, muito complicado, porque o faraó não pegaria dois homens, chave no seu reino, da sua mais absoluta confiança, e os jogaria na prisão por um motivo banal. Eles devem ter errado muito. E aí foram parar exatamente onde estava José. E só abrindo um parêntese aqui, essa é mais uma razão pela qual nós comparamos no estudo da Bíblia a vida de José com a vida do próprio Jesus Cristo. Há vários momentos na vida de José em que a sua história sinaliza o que seria a história do próprio Jesus. E um desses momentos é esse, em que José, inocente, está sofrendo pena junto com dois culpados. Na cruz, Jesus, inocente, foi sentenciado no meio de dois culpados, que estavam ali por mérito. José não merecia estar naquela prisão. Foi enganado, foi ludibriado, foi trapaceado, mas nunca cometeu mal nenhum. Já aqueles dois homens certamente mereciam estar ali e devem ter feito alguma coisa muito grave para irritar o faraó que os mandou para aquele lugar. E aí quando eles chegam ali, José começa a servi-los. E quando eles sonham os sonhos que eles tiveram, José se propõe a ajudá-los. E aqui a gente aprende a primeira lição que esse texto nos ensina, que é a seguinte: ninguém está tão mal que não possa ajudar os outros. Essa é a primeira percepção que a gente pode ter ao olhar para a vida de José. Ninguém está tão mal que não possa ajudar as outras pessoas. José estava vivendo um tempo de profundo sofrimento, injustiçado, punido severamente por um crime que não cometeu, abandonado, esquecido. Era sem dúvida nenhuma alguém com todo o direito de dizer: eu não posso ajudar ninguém. Eu não tenho como ajudar ninguém. Eu não tenho como estender a mão para ninguém. A minha situação é pior do que a de qualquer um aqui. A situação do copeiro e do padeiro não era ruim como a de José, porque eles, ao menos, tinham cometido algo que os levou para aquele lugar, mas José não. José estava lá injustamente. Havia uma dor no seu coração. Ele já estava ali há algum tempo e não tinha nenhuma perspectiva de sair dali. Mas ele não usou o seu sofrimento, a sua dor, a sua tragédia, a sua dificuldade para negar auxílio àqueles que de repente também estavam precisando. E note o poder de José de preocupar-se com os outros, de notar a dor dos outros e de se importar com os problemas dos outros. Ele chega na cadeia pela manhã, vê que o padeiro e o copeiro estão com o semblante triste e logo pergunta: o que é que vocês têm? Por que é que vocês estão tão tristes? Ele podia ter passado, ele podia ter cumprido a rotina dele e ido embora. Não precisava se incomodar com os rostos tristes daqueles dois. Afinal de contas, preso tem que ter rosto triste mesmo. E não importa que problema eles estejam passando, eu tenho os meus. Que problema que eles podem estar vivendo que eu também não viva? Então quer saber, cada um com os seus. Não, José se preocupa.
O que é que vocês têm? Por que é que o rosto de vocês está triste? Como é que eu posso ajudar vocês? Está aí uma lição que me ajudou a vir aqui hoje. Eu acho que ninguém está tão mal assim que não possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Nenhum sofrimento justifica a nossa inércia em socorrer o nosso irmão e o nosso vizinho. Nenhuma desgraça é tão tremenda que nos torne incapazes por si mesma de sermos alívio na vida de alguém que está perto de nós. Essa distinção que às vezes a gente faz entre pessoas que estão bem e que por isso deveriam ajudar as outras, e pessoas que estão mal e que por isso precisariam de ajuda, não é uma distinção que a Bíblia faça. Na Bíblia, grosso modo, as pessoas que estão bem tendem a ter o coração endurecido e não socorrer ninguém, e aquelas que estão sofrendo, talvez até por isso, se tornam mais sensíveis para estender a mão para aquelas que também sofrem. De repente, o sofrimento traz uma solidariedade a mais. É o exemplo de Jesus na cruz. Ele está pregado na cruz, mas ele tem tempo de perdoar os pecados de quem o ofende. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. De salvar um sujeito que está ao seu lado, hoje estarás comigo no paraíso. E de ainda ajeitar a vida familiar de quem fica. João, eis aí tua mãe, apontando para Maria. Maria, eis aí teu filho, apontando para João. Cuidem um do outro. Sabe quando a pessoa está morrendo, mas ela ainda encontra tempo e forças para dizer: se cuidem. Vivam direito. Davi, no seu leito de morte, chama Salomão e diz: Salomão, seja homem, meu filho. Viva para Deus. Cumpra seus compromissos. Assuma suas responsabilidades com coragem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou indo embora, mas você vai ficar. Gente que arruma tempo. Gente que não se fia nos seus complexos de vítima. Eu é que precisava de ajuda. Como é que eu vou ajudar se eu estou nessa situação? O que eu posso fazer? Eu certamente precisaria de um socorro muito maior do que o que essa pessoa precisa. Isso é complexo de vítima. José não tinha isso. Em nenhum momento José lamenta a sua dor e a sua tragédia. Ele não passa os dias se queixando da sua má sorte. Pelo contrário, ele passa os seus dias servindo a quem precisa ser servido. Quando eu estava diante do caixão do meu pai, quinta-feira, uma das orações que eu fiz a Deus foi para que Deus me ajudasse, uma vez que agora eu sei mais de perto o que é um luto, a ser instrumento de bênção na vida das pessoas que também passam pelo luto, porque não fui só eu que perdi meu pai, ou que perdeu nessa vida alguém importante. Todos nós temos histórias de perdas. Todos nós já nos vimos sem alguém que nós amávamos. E todos nós precisamos de um abraço, de um aconchego, de uma palavra inspiradora, ou de um silêncio inspirador numa hora como essa. E eu lido tanto com isso, eu quero fazer isso de forma mais efetiva, mais abençoadora. E de repente eu percebi que passar por essa experiência pode me qualificar para ajudar quem de repente passa por ela também. A minha dor não é motivo para eu me eximir das minhas responsabilidades, acho que pelo contrário. É a certeza de que eu sei o que é passar pelo que o outro está passando e de repente posso ajudá-lo melhor do que ajudaria se não soubesse. E essa foi uma lição que eu aprendi também com meu pai. Meu pai sempre foi do tipo que, independentemente das angústias próprias, encontrava tempo para ajudar os outros. Meu pai, por exemplo, era daquelas pessoas que se sentiam incapazes de fazer uma marmita para um mendigo na porta. Ele
era obrigado a convidar o mendigo para entrar. E o mendigo tinha que sentar na nossa mesa e comer junto com a gente. E eu vi ele fazer isso inúmeras vezes. Havia um em especial, de quem meu pai parecia gostar mais. O homem passava de quando em quando na nossa rua, e sempre que meu pai estava em casa, o que também não era uma coisa tão comum, ele convidava o homem para comer conosco. E eu nunca me esqueço de uma vez que o homem sentou-se conosco e ficou encantado com feijão. E ele falava no feijão o tempo inteiro e agradecia por aquele feijão o tempo inteiro e dizia: eu nunca comi feijão, eu nunca comi feijão, eu nunca comi feijão, e que feijão maravilhoso, e que feijão maravilhoso, e eu gosto muito de feijão, ele dizia, e aquilo ia irritando a gente, porque nós não gostávamos de feijão. Então, aquele tributo ao feijão estava insuportável. Uma adoração ao feijão que nos constrangia, porque o nosso desejo era deixar o feijão. E ele tinha um carinho com meu pai tinha um carinho com ele. E muitas vezes o meu pai o ajudou em momentos que nós estávamos muito mal financeiramente. Meu pai teve crises terríveis, profissionais, nesse período da nossa vida. Nós chegamos a ter dificuldades financeiras muito significativas em alguns momentos, e eu nunca ouvi o meu pai usar isso para dizer: a gente não pode ajudar ninguém. Pelo contrário, essa sensibilidade, que eu sei que muitos aqui também têm, de dizer, apesar de eu estar passando por isso, eu preciso ajudar essa pessoa, porque, afinal de contas, eu tenho sempre alguma coisa que eu posso oferecer. Eu acho que era isso que movia José. José sempre tinha alguma coisa para oferecer, por pior que fosse a situação dele. Não se sentia no direito de negar. Não usava a sua dor como justificativa para não atender, para não socorrer, para não servir. Naquela manhã ele entrou naquela cadeia, viu aqueles rostos tristes e se preocupou. E se importou, e perguntou o que aquelas pessoas estavam sentindo e por que elas estavam daquele jeito. E elas puderam contar para ele as suas inquietações, e ele pôde ser instrumento na vida delas. Essa é a primeira lição que eu queria deixar com você, e que foi tão especial para mim hoje, no meio da minha dor e do meu luto. Ninguém, por pior que esteja, está sem nada para ajudar quem está perto. Ninguém está tão mal que não possa socorrer o seu vizinho. Ninguém tem um sofrimento que justifique a inércia, a estagnação, a falta de vontade de estender a mão para quem está do lado. Ninguém. Se José, no meio da sua crise mais aguda, era bênção, mesmo eu e você, na nossa crise mais aguda, também podemos ser. Como pastor, eu tenho vivido isso tantas vezes. Quando vou visitar alguém com câncer, por exemplo, esses dias eu fui visitar uma jovem de 28 anos. Luta contra o câncer há 14. E agora está com metástase, inclusive no cérebro. E eu carreguei comigo um colega pastor, o pastor Oldre. Nós fomos até o hospital visitar essa jovem, e chegando lá, tanto eu como ele ficamos com a mesma sensação. Estávamos lá muito mais para ela ministrar ao nosso coração do que para nós ministrarmos ao coração dela. Porque o tempo inteiro nós só ouvimos dessa jovem palavras de fé, de coragem, de ânimo, de sabedoria, de amor pela vida, mas acima de tudo de amor por Deus. E quando nós saímos de lá, nós saímos conversando sobre o fato de nós não termos direito de fazer as queixas que nós fazemos no dia a dia. Que às vezes estão relacionadas a coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão desnecessárias até. Uma vez que nós somos tão abençoados de tantas maneiras diferentes. Aquela jovem nos abençoou muito naquele dia. Porque ninguém
por mais que esteja sofrendo, está isento das condições que nos levam a ajudar outra pessoa. José nos ensina essa lição. Segundo, a segunda lição que eu aprendo com José é que nenhuma semente é tão insignificante que não mereça ser plantada. Nenhuma semente é tão sem importância que não mereça ser lançada em solo e cultivada com carinho. Nenhum daqueles homens, a princípio, representava qualquer tipo de possibilidade de ajudar José em contrapartida. Nenhum deles, nem o copeiro, nem o padeiro. Eram homens a quem o faraó decidiu punir e que provavelmente morreriam dentro daquela cadeia. José não sabia que um voltaria até interpretar o seu sonho. José não tinha ideia de que o copeiro seria restituído à presença do faraó até ouvir o seu sonho e dar a interpretação dele. José decidiu ajudá-lo antes de saber que ele voltaria à presença do faraó. E aqui a gente tem uma lição importante: a gente nunca sabe onde um gesto nosso pode nos levar. Porque embora o texto diga no final que nós lemos que o copeiro esqueceu de José, e esqueceu mesmo, o fato é que quando o copeiro lembrou num momento crucial, em que o faraó teve um sonho e não sabia o seu significado e precisava de alguém que o ajudasse. E aí o copeiro diz: puxa vida, tem o José. É um cara que eu conheci na prisão. Na época eu tive um sonho, o meu companheiro de cela também teve um, e esse rapaz interpretou ambos, e deu certinho do jeito que ele havia falado. E aí o faraó diz: manda chamar esse menino. Então veja, José talvez não soubesse, eu talvez não saiba, a gente talvez nunca saiba onde uma semente que a gente joga vai parar. José ajudou um homem que foi parar na presença do faraó e que estava lá quando o faraó teve um sonho também. Você nunca sabe onde uma pessoa que você ajuda hoje vai parar amanhã. Nunca sabe. Quando eu trabalhei no comércio, trabalhei numa loja de tinta, foi uma fase bem rápida da minha vida, graças a Deus. Eu aprendi muito cedo que a gente nunca deve tratar as pessoas com distinção por questões de imagem, aparência, status. E foi uma época na minha vida em que eu era muito sério nessas questões. Eu tento ser até hoje, mas na juventude parece que a gente é mais radical em determinadas coisas, e eu sempre fazia questão de tratar todo mundo igual. E aí um dia eu estava na loja, entrou uma senhora que todos correram dela de imediato, muito mal vestida, era frio naquele dia, e ela estava com uma japona muito surrada, e muitas peças de lã, e uma confusão visual, e parecia ser uma pessoa muito pobre, e ninguém queria atender, mas eu jovem, querendo mostrar a minha fé de uma maneira assim mais efetiva, fui lá atendê-la e fiquei quase uma hora com ela. Ela estava interessada numa latinha de tinta bem pequena. E aí, enquanto eu ficava com ela, outros entravam, compravam, faziam orçamentos grandes, e eu ali com aquela senhora, perdendo essas oportunidades, mas entendendo que eu devia estar ali. Ela entrou a pé na loja, saiu a pé, levou uma latinha bem pequenininha. Qual não foi a minha surpresa, alguns dias depois, aquela senhora vestida de forma tão estranha, e que trazia uma sensação tão estranha, era uma milionária da cidade, excêntrica, que morava numa casa gigantesca e que finalmente comprou toda a tinta para pintar tudo que ela tinha comigo, lavou a minha alma, salvou meu mês, né, minha comissão, e eu agradeci a Deus: obrigado, Senhor, porque eu não tratei uma pessoa pelo que eu senti no momento, mas do jeito que eu tenho que tratar todo mundo. E ali Deus me ensinou isso, que a gente nunca sabe o que vai virar um gesto nosso. A gente nunca sabe
onde vai parar uma pessoa com quem a gente cruza, para quem a gente cede a vez, que a gente abençoa com uma palavra. Eu tenho certeza que aqui haveria tantas histórias. Há histórias famosas. Conta-se que um dos presidentes da história antiga dos Estados Unidos foi salvo por um medicamento desenvolvido por um rapaz que foi ajudado pelo pai desse presidente quando era criança. E a história de ambos se cruzou de tal modo que um só chegou lá por causa da bênção que o outro foi. Eu até estava pensando muito nisso no sepultamento do meu pai, porque esteve lá conosco o seu Naim, que hoje mora em Astorga, e cuja família evangelizou o meu avô, pai do meu pai. A família do seu Naim foi a família que falou do amor de Jesus para a família do meu pai, quando meu pai ainda era uma criança. E o meu avô então se converteu, foi para a igreja, levou meu pai, que também se converteu, ficou na igreja, cresceu na igreja, casou-se, teve os filhos, criou-os na igreja. Eu me tornei pastor, fui parar no rádio e comecei a pregar no rádio aqui em Maringá, um lugar que eu nunca imaginei que moraria um dia. Não conhecia essa cidade, só quando vim para cá que conheci. E aí, um dia eu encontro a filha do seu Naim, e ela me abraça e diz assim: o meu casamento foi restaurado por causa das suas mensagens no rádio. E ela me abraçou e ela chorava bastante e dizia da gratidão que ela tinha de me ouvir todos os dias. E eu tinha uma gratidão pela família dela profunda, porque foi a família dela que falou do amor de Jesus para o meu avô. Então a gente nunca sabe, irmãos. O pai dela não sabia que evangelizando o meu avô estava semeando o pastor que a ajudaria na crise conjugal dela. A gente nunca sabe. O José não sabia que ele estava ajudando um homem que voltaria para a presença do copeiro, do faraó, e que falaria dele no futuro, e que seria o canal pelo qual o José assumiria o governo do Egito. Nenhuma semente é tão insignificante que não vale a pena ser plantada. Plante boas sementes. Escolha bem as sementes. Cada momento é decisivo, cada um. Meu pai foi visitar minha avó, depois veio para cá, passou o final de semana comigo. Eu louvo a Deus porque o meu último tempo com ele foi tão precioso e eu não sabia que ele ia morrer. Eu não sabia que aquela era a última semana dele. Eu não sabia que quando eu o abracei e o beijei para ele ir embora, eu estava fazendo isso pela última vez. Eu não sabia. Mas eu louvo a Deus porque nós fomos jantar fora, porque nós almoçamos gostoso, porque nós rimos, brincamos, porque nós falamos do futuro, porque nós nos amamos, e eu não sabia que seria a última vez. A gente nunca sabe. Você nunca sabe quando será a última vez. É muito raro que alguém saiba que está falando com outra pessoa pela última vez. Então vamos aproveitar todas as vezes. Todas as vezes. Eu conversava com uma senhora hoje à tarde que ouviu essa mensagem que eu estou fazendo para você no Encontro das Mulheres. E ela me disse: pastor, a minha grande tristeza é que eu perdi meu marido num acidente. E nós não tínhamos trocado últimas palavras abençoadoras. E isso me dói até hoje. Que as nossas últimas palavras não valeram. A gente nunca sabe, irmãos. Então, não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Chegar em casa hoje à noite, depois desse encontro, é uma bela oportunidade da gente dizer o que tem que dizer.
Eu queria que meu pai tivesse ficado mais, muito mais. Eu queria que ele tivesse vivido mais 20 anos. Mas eu não me arrependo de nada. Porque nós o honramos tantas vezes. Eu e meus irmãos o honramos tantas vezes. E nos alegramos com ele tantas vezes. E nós sabíamos que ele estava tão feliz conosco, que a morte dele é só aquela dor da saudade, não da culpa, não do remorso, não aquela sensação de que devia ter sido de outra forma. Lance as suas sementes da melhor maneira possível. E terceiro, eu vou terminar. Terceira lição. Ninguém tem uma história igual à do outro. Uma é a sorte de um, outra é a sorte do outro. De modo que, se tem uma coisa que fica clara na nossa vida a cada dia, é a soberania de Deus. A história do copeiro com o padeiro é engraçada porque a hora que o copeiro conta o sonho e o José interpreta, o padeiro se anima. Ele fica entusiasmadíssimo. Rapaz, eu também sonhei, eu também. Sabe assim, o advogado chega para o rapaz que está do seu lado e fala assim, você trabalhou de tal ano a tal ano? Trabalhei. Pô, rapaz, você sabia que você pode ter um dinheiro grande no governo para pegar? Aí você olha assim e fala assim, eu também trabalhei. Não, mas o seu emprego é outro. Dá uma dor, né? Pô, mas que azar. Por que ele tem essa sorte e eu não? A hora que o copeiro falou que sonhou com 3 cachos e a taça e a uva, e o José falou, são 3 dias, você vai voltar para o faraó e vai servir o faraó e tudo vai ser como antes. O padeiro abriu um sorriso daqui a aqui, eu também sonhei com 3 cestos. Eu também sonhei que eu tinha coisas no cesto que o faraó gosta. Aí o José disse assim, tudo bem, no seu caso os 3 cestos também são 3 dias. E o padeiro sorrindo. E no seu caso, os 3 dias também significam que você vai voltar à presença do faraó. E o padeiro sorrindo. Mas no seu caso, o faraó vai mandar matar você. Porque a gente até pode se queixar que não tem a mesma sorte do vizinho, mas o fato é que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Não dá para a gente ficar se comparando, a gente tem que descansar na soberania de Deus. O meu pai foi parar no hospital na quarta-feira à noite, 5 horas da manhã, com queixa de dores no peito e no braço. O plantonista, que Deus o leve, quer dizer, que Deus o abençoe, mandou tirar uma chapa do pulmão. E como o pulmão estava limpo, deu relaxante muscular e mandou ele embora para casa. Qualquer criança sabe que dores no peito e nos braços podem ser sinal de problema no coração. Ele foi para casa, não dormiu porque estava com dores. O dia amanheceu, ele continuou com dores. Não quis voltar no hospital porque não era nada. Quando foi 1h30 da tarde, ele estava deitado, virado para um lado da cama, minha mãe estava deitada, virada para o outro, eles estavam assistindo televisão. Minha mãe se chama Marjorie, mas ele chama ela de Gi. Ele levantou-se e disse, ai Gi, e caiu morto em cima dela. O resgate foi chamado, chegou em 5 minutos, mas não tinha mais o que fazer, deu óbito no local. Eu e os meus irmãos pagávamos plano de saúde para ele não ficar à mercê do sistema público e ter um tratamento digno quando precisasse. Mas ele foi mandado para casa por um plantonista que só tirou uma chapa do pulmão dele. Eu conversei com um pastor amigo hoje pela manhã, que está com mais de 80 anos e nos últimos 20 lida com uma série de enfermidades, mas está vivo até hoje. Por que, meu pai? Por que assim?
Por que aquele médico não fez o seu trabalho de forma mais cuidadosa? Eu já orei com tantas pessoas em situação de quase morte e Deus fez um milagre na vida delas. Eu nem pude orar pelo meu pai. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava morto e já estava com seu corpo sendo preparado. Por que ele não ficou um pouco mais comigo? Meu irmão do meio, que tinha uma relação muito legal com meu pai, era visivelmente o filho preferido dele. Opinião até da minha própria mãe. Minha mãe um dia falou assim: Marcelo, agora que vocês são grandes e são pastores, vamos falar a verdade, seu pai sempre gostou mais do seu irmão, né? Falei, mãe, sempre. Antes irritava, mas agora é até bonito de ver. Uma cumplicidade. Meu irmão chorava perto do caixão e dizia: pai, toca mais uma música para nós. Meu pai tocava um piano lindo, pianista virtuosíssimo. Tocava uma sanfona maravilhosa. Às vezes irritava, porque ele não parava. E sanfona é um troço que tem um som que não dá para tocar muito tempo, né? Por que não ficou um pouco mais? Tem tanta gente aí com 80 anos, 90 anos. Gente que a gente acha até que já devia ter ido. Mas eu aprendi uma lição. Deus é soberano. Soberano. Meu pai morreu num feriado prolongado. A gente nem vai precisar entrar com uma lei pedindo para ser feriado o dia da morte dele. Já é. Foi sepultado numa sexta-feira de paixão. E talvez não haveria dia mais maravilhoso para o meu pai ser sepultado. Ele que amava tanto Jesus, ser sepultado no dia em que a gente celebra a morte e o sepultamento de Jesus. Eu disse no velório que meu pai não era digno de ser sepultado no dia do Senhor. Mas o Senhor quis que fosse assim e deu essa honra para o meu pai de ser enterrado no dia em que Jesus também foi sepultado. Há 15 dias, na semana anterior ao lançamento do meu livro, eu acordei pela manhã e de vez em quando eu acordo com certos insights na mente. E eu acordei naquela manhã com o insight de escrever um texto em homenagem ao meu pai. E ele veio pronto, totalmente escrito na minha mente. Título, desenvolvimento, até a frase final, onde eu deveria fazer uma brincadeira, uma aproximação entre o nome do meu pai e a ideia do texto, que é dor e saudade. Meu pai chama Dorival, então o texto termina: adeus Dorival, dor e saudade de você. E quando eu acordei com esse texto, eu disse: meu pai vai morrer. Mas aí o dia foi passando e eu com aquele sentimento ruim no coração, não disse nada para a Cristiane, não disse nada para ninguém. Cheguei a esboçar o texto, mas não o escrevi. Mas fiquei com ele na mente. Veio o dia do lançamento do meu livro, meu pai veio bem, estava tão bem. Achei que aquilo fosse coisa da minha cabeça. Mas passou mais 5 dias, meu pai teve um infarto, minha mãe me ligou e quando ela me deu a notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o texto, que eu até já escrevi e está na internet no meu site, para quem quiser ler. Chama Dor e Saudade. Eu vi nisso a soberania de um Deus que prepara a gente, às vezes, para uma dor, para um momento mais difícil. Vi a soberania de Deus no fato de todos os filhos estarem perto, de ser um feriado prolongado e a gente poder estar com a minha mãe nesse período de forma tão intensa. Vi soberania de Deus no fato de ter levado meu pai rápido, porque a gente não queria que ele sofresse de novo. O período do câncer foi muito difícil para nós, muito difícil. Então, a gente pensava que ele não merecia mais hospital e nem mais sofrimento do que o que ele já tinha tido. Então, louvamos a Deus por ele ter ido rápido também. Soberania de Deus. Eu não gostaria que ele tivesse ido, entenderam? Eu não gostaria, eu queria que ele tivesse ficado mais um pouco. Gostaria muito que ele tivesse visto o segundo neto nascer. A minha cunhada está grávida de novo.
E o meu irmão tinha tanta expectativa que o meu pai também brincasse com esse segundo neto dele. Ele que gostava tanto do primeiro, e o primeiro não vai ter lembrança dele. O primeiro tem 2 anos. Daqui a 7, 8 anos, essas lembranças estarão perdidas no tempo. Eu não queria que meu pai tivesse ido embora. Deixasse minha mãe sozinha, depois de 43 anos de união. Eles estavam naquele momento em que nenhum dos dois fazia nada sozinho. Vamos na padaria e os dois juntos. Vamos na farmácia e os dois juntos. E ver a dor da minha mãe foi uma coisa que rasgou o nosso peito no meio também. Mas em tudo, irmãos, eu vejo o cuidado e a soberania de Deus. E eu sei onde meu pai está. E isso alegra muito meu coração. Porque essa soberania também diz que um dia nós estaremos juntos. O copeiro ficou, o padeiro foi. Meu pai foi, nós ficamos. Daqui a 10 anos, alguns de nós terão ido, outros terão ficado. Uns vão mais cedo do que deviam, outros vão mais tarde do que precisavam. Uns vão bem, outros vão mal. Não importa, irmãos. Importa, sabe o quê? Para onde a gente vai. É isso que importa. E eu sei para onde meu pai foi. E eu sei que eu vou para lá também. E que um dia nós estaremos juntos para sempre. Vamos ficar em pé para uma oração? Pai, despede-nos em paz e dá-nos uma semana boa, abençoada. Dá-nos ajudar quem precisa, mesmo que nós também precisemos de ajuda. Dá-nos semear boas sementes, sem olhar para quem, mas por causa do Senhor, assim colheremos os frutos, não que as pessoas nos darão, mas aqueles que o Senhor nos der. E como nós aprendemos, nunca é possível saber onde uma semente nossa vai parar. E também dá-nos descansar na Tua soberania hoje, cada dia da nossa vida, mesmo no vale escuro, mesmo nos momentos mais traumáticos, porque afinal de contas o Senhor está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o bem dos que te amam.